dia, moçada. Boa tarde ou boa noite, né? A aula de hoje é a aula 7, frente 2A, pronomes, ok? Então, o que se entende por pronomes? Pronome, né? É a palavra que substitui ou representa um nome. Na língua portuguesa, o que nós chamamos por nome? Os substantivos e os adjetivos, ok? Então, o pronome é a palavra que vai substituir ou representar, acompanhar um substantivo ou um adjetivo. Temos aqui dois exemplos. Todas as manhãs, Ana ia caminhar, mas na tarde de sexta-feira, ela recebeu uma ligação. Aqui nós temos o pronome ela. O ela substitui quem? O substantivo Ana, para que não haja a repetição, né, do substantivo próprio Ana. Então, eu utilizei um pronome. No caso aqui, ele substituiu. Segundo exemplo, alma, deixa eu ver a sua alma. Eu tenho o pronome sua, que é um pronome possessivo, tá? Neste caso, o pronome está acompanhando o substantivo alma, ok? Então, ele deixou de substituir e ele vai acompanhar, que é uma das funções também do meu pronome. Que tipo de pronome que eu tenho, tá? Eu tenho pronomes pessoais, tanto do caso reto como do caso oblíquo, e os pronomes de tratamento. Tenho pronomes demonstrativos, relativos, possessivos, indefinidos e os interrogativos. Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre os pronomes pessoais, ok? O que se entende sobre pronomes pessoais? Eles designam os principais elementos da comunicação entre os homens, ou seja, da comunicação humana. Então, nós vamos agora relembrar os elementos da comunicação, ok? Para que haja uma comunicação, eu preciso, no primeiro momento, ter alguém para falar ou escrever. Neste caso, é o emissor. Então, o emissor, ele sempre estará em primeira pessoa, eu ou nós, né? E é quem vai falar ou escrever. Alguém vai ouvir ou vai ler o que se escreveu. Neste caso, eu tenho o quê? Eu tenho... Opa, tá tudo junto ali. O meu receptor, tá? Que é sempre em segunda pessoa. Então, relembrando quem lê ou quem ouve. Lógico que se eu tenho alguém falando, alguém ouvindo, eu tenho um assunto para tudo isso, tá? Esse assunto é sobre o que se fala ou se escreve, ou sobre quem se fala e quem se escreve. Neste caso, eu vou usar a terceira pessoa, ok? Suponhamos que eu esteja falando com vocês sobre os pronomes, tá? Eu sou a emissora, vocês os receptores, e o nosso assunto será o pronome, ou seja, o que se fala. Ok? Flexão dos pronomes. Os pronomes também se flexionam, tá? Porque eles não são invariáveis. Então, eles vão flexionar. Eles flexionam em pessoa, tanto da primeira, como para a segunda, ou para a terceira, que foi como nós falamos agora. E eles também podem se flexionar em número. Lembrando que na língua portuguesa, número é o que indica quantidade, então seria singular e plural. E alguns também podem sofrer flexão de gênero, que é no caso do masculino e do feminino. No caso do ele, ela, né? Eles ou elas. Aqui nós temos um quadro sobre os pronomes pessoais, porque na aula de hoje nós falaremos sobre os pronomes pessoais, tanto do caso oblíquo, do caso reto e os pronomes de tratamento, ok? Para as próximas aulas veremos os outros pronomes. Os pronomes do caso reto ou oblíquo, o que seria, né? O que diferencia um pronome do reto de um oblíquo é a sua função sintática. Ou seja, qual é a função sintática que cada um deles exerce? O reto exerce sempre a função de sujeito, ou seja, ele é quem vai fazer ou receber a ação do verbo, ele é o sujeito da oração. Os do caso oblíquo, eles exercem função de complemento verbal ou complemento nominal, ok? Os oblíquos átonos, então, serão objetos diretos ou indiretos, que são os complementos verbais, e os tônicos vão desempenhar várias funções, ligando-se sempre aos verbos ou nomes.
Falaremos um pouquinho, então, sobre os pessoais do caso reto, tá? Quais são as suas funções sintáticas? Como nós já falamos, ele exerce a função de sujeito. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Nós fomos os primeiros colocados no concurso. Então, eu tenho aqui o nós, né? Para que eu ache o sujeito, pego o verbo e faço a pergunta quem é que? Quem é que fomos os primeiros colocados no concurso? Nós. Então, esse nós está fazendo o papel de sujeito, ok? Eu e ele formamos um belo par. Quem é que formamos um belo par? Eu e ele. Aqui eu também tenho um sujeito, no caso, sujeito composto, ou seja, o meu pronome pessoal do caso reto está fazendo a função de sujeito. Quando eu tenho os pronomes tu e vós, eles exercem também a função de vocativo. Lembrando que o vocativo é aquele chamamento, né? Então, ó vós, que sois tão bondoso, socorrei-me. Ó vós, nesse caso, a função dele é simplesmente chamar. Então, vocativo. Ó tu, onde estás que não me respondes? Também esse tu, que é o pronome pessoal, né? Vai fazer a função de vocativo. Os pronomes eu e tu, eles não precisam do uso da preposição. Então, logo, nós vamos substituí-los pelos pronomes mim e ti. Aqui temos dois exemplos. Não há nada mais entre mim e ele. Notem que eu tenho a preposição entre. Confiamos demais em ti, ou seja, eu tenho a preposição em. No que se refere ao pronome vós, né, este não está muito presente em situações do dia a dia, uma vez que esse uso só se restringe a situações, né, um tanto quanto formais, como também em linguagem literária, religiosa, de uma forma geral. Mas nós devemos saber as regras, tá? Então, aqui, ó, estamos falando de vós que estáis a cantar. Só vós sois o Altíssimo. Então, esse vós, né, mas aqui no caso do literário e do religioso, mas nós devemos saber, então, exatamente o uso, ok? O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que na sentença exerce o quê? A função de complemento verbal. Ele vai ser o meu objeto direto ou indireto, ou complemento nominal, que lembrando que o complemento nominal também sempre vem com preposição. Ali o exemplo, ofertaram-nos flores, ofertaram a nós, né? Então, existe a preposição objeto indireto, ok? Dando continuidade aqui, os pronomes oblíquos tônicos, que são aqueles, né, falados com maior intensidade, são geralmente o quê? Precedidos de preposição. O a, o para, o de, o com. Então, eles vão fazer o quê? Exercer a função sintática de objeto indireto. Lembrando, né, que o complemento dos verbos, os verbos transitivos, precisam de complemento, e esses complementos são chamados de objeto. Se vier preposicionado, ou seja, com preposição, objeto indireto, sem a preposição, objeto indireto, ok? Vou chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe bem interessante. Alguns pronomes pessoais, no caso do lhe e do me em especial, eles também podem ser classificados como possessivos. Mas como assim, né? Um pronome pessoal no valor de posse. Como que eu vou saber se eu olho e reconheço que ele é pessoal, né? Eu vou substituir por um outro pronome possessivo, ok? Lembrando que pronomes possessivos nós veremos mais adiante nas próximas aulas, mas são aqueles que indicam posse, aquilo que eu tenho, meu, teu, seu. Então, olhem ali o exemplo. Este barulho lá fora perturba-me as ideias. Aqui eu tenho o pronome me, certo? Pronome pessoal. Mas não seria a mesma coisa de dizer o médico tirou-lhe, desculpa, este barulho lá fora perturba-me as minhas ideias. Então, esse me substitui as minhas ideias, ok? Então, ele está fazendo o papel de minhas, que é possessivo. O médico tirou-lhe as roupas, tirou suas roupas. O suas também
possessivo. Então vamos lá, só para relembrar. Os pronomes pessoais do caso reto são as pessoas do discurso, ok? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pessoais do caso reto. Do caso oblíquo, eu tenho os átonos, que são aqueles pronunciados, né, de forma fraca, que são me, te, se, nos, você. Ah, pessoa besteira, né? Não. São os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Os pronomes átonos. Me, te, se, nos, você. Aham. E os tônicos, que são aqueles pronunciados com maior intensidade. Lembrando que para o me, que é átono, eu tenho mim comigo, do te, ti contigo, se consigo, né? Nós conosco, vós convosco, e assim por diante, tá? Então, quando que eu vou usar as expressões para mim ou para eu? As duas estão certas, ok? O que eu preciso de cuidar é o quê? Em que situação que eu vou usar cada uma delas, tá? Porque elas são usadas em situações diferentes. O para eu deve ser usado quando se assume a função do quê? De sujeito, ok? E o para mim, quando eu tenho a função de objeto direto. Então, vejamos aqui, ó. Que para mim, quando usar? É um pronome pessoal oblíquo, tônico, né? E sempre deve ser precedido do quê? De uma preposição. São utilizados quando substituem um substantivo e esse substantivo tem a função de objeto indireto. Já o para eu, tá? Ele vai fazer a função de sujeito e uma dica bem interessante, tá? Ele é sempre seguido de uma ação com um verbo conjugado no infinitivo. Lembrando que os verbos no infinitivo são aqueles com as terminações ar, er e ir. Quando eu percebo, então, esses verbos, eu consigo, né, já resolver grande coisa. Ou seja, eu vou usar o para eu. Olha esses dois exemplos aqui. Para eu poder fazer isso, preciso de ajuda. O eu é o sujeito e o verbo, ó, poder, ele está no infinitivo. A mesma coisa acontece aqui. Por favor, faça silêncio para eu atender o telefone. Então, sou eu quem vou fazer a ação de atender, eu sou o sujeito, tá? E esse meu verbo, ó, terminação R, que indica infinitivo, ok? Já neste caso aqui, ó, você comprou este pastel para mim. Quem comprou foi uma outra pessoa. Este para mim não é o sujeito. E não existe nenhum verbo no infinitivo, tá? Então, eu jamais vou poder usar aqui o para eu. Seria, então, obviamente, para mim. Esta roupa é para mim e não para você, tá? Mesma coisa, eu não tenho nenhum verbo aqui no infinitivo. Ok? Entendido? Então, eu sempre vou usar o para eu quando eu tiver um verbo no infinitivo e ele exercer a função de sujeito. Uma outra coisa que causa bastante dúvida é o uso de com nós ou conosco, né? Quando então eu vou utilizar o com nós? Ele é utilizado sempre seguido das seguintes palavras: mesmos, mesmas, próprios, próprio, todas, todas, outras, ambos, ou um numeral, tá? Lembrando que numeral nós temos 4 tipos. O numeral cardinal, 1, 2, 3, 10, 20. Numeral fracionário, multiplicativo, lembram? Então, qualquer tipo de numeral. Aqui nós temos alguns exemplos. Desculpa. A reunião é com nós mesmos. Não dá para eu usar o conosco porque eu tenho a expressão mesmos. O professor quer falar com nós todas. Tem a palavra todas. Apenas temos que estar felizes com nós próprios, os próprios, ok? E aqui ele está saindo com nós duas, no numeral, certo? Então, sempre que eu tiver essas expressões, eu vou usar o com nós. Quando eu vou usar o conosco? O conosco é uma forma contraída de com nós. Bom, então o conosco, tá?
ele sempre vai ser usado quando não houver nenhuma das palavras ditas anteriormente. Exemplos aqui. Venha conosco ao cinema. Percebam que eu tenho ao cinema, não tenho numeral, não tenho todos, nenhuma palavra assim, tá? Então, fica aí a dica. Também tenho a expressão a gente, né? Então, quando que eu vou usar conosco ou com a gente? Lembrando que com a gente é uma linguagem coloquial, tá? E esse uso é mais comum, né? No dia a dia. Essa expressão, contudo, deverá ser apenas usada, então, na linguagem informal, sendo substituída pelo pronome conosco em textos mais formais. Exemplo: os vizinhos vêm brincar com a gente, ou seja, os vizinhos vêm brincar conosco. Isso daqui no dia a dia, ok, né? Já num texto, lembrar de usar, então, conosco, correto? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes de tratamento, que também entram como pronomes pessoais, tá? Lembrando que o primeiro eu tenho aqui o você, a abreviação de você é só V pontinho, não tem nada a ver com VC, como usamos, né, no internetês, na linguagem da internet, tá? E ele é usado, então, em tratamentos informais, íntimos e familiares. Senhor, senhora ou senhorita, né? Usados em questões formais, respeitosa, quando existe um distanciamento entre os locutores, ok? Vossa Senhoria, tratamentos cerimoniosos, respeitosos às pessoas com grande prestígio, como vereadores, chefes, secretários, diretores, ok? Vossa Excelência, também é cerimonioso, também é respeitoso, só que é para quem? Para alta autoridade, tá? Como no caso ali o presidente da República, ministros, senadores, embaixadores e etc, ok? No caso do presidente da República, ó, não deverá ser utilizada da forma abreviada. Forma abreviada, né? Essa inicial aqui. Então, sempre por escrito, ok? Vossa Eminência, para quem? Para os eclesiásticos, tá? Do Sacro Colégio, ok? Vossa Santidade, para quem? Para papas, né? Padres e etc. Vossa Reverentíssima, sacerdotes, bispos e religiosos em geral. Vossa Alteza, príncipes, princesas, duques e duquesas. Já majestade seria para reis e rainhas, tá? Então, para reis e rainhas, majestade, para os príncipes, Vossa Alteza. Vossa Magnificência seria para reitores de universidades, ok? Prestem bastante atenção aí. Vossa Paternidade, para superiores de ordens religiosas. Vossa Majestade Imperial, para imperadores. E Vossa Onipotência, né, quando nós falamos no caso de Deus, e também jamais de forma abreviada, ok? Os pronomes de tratamento também precisam concordar, tá? Então, embora alguns pronomes de tratamento sempre se dirijam à segunda pessoa do singular ou do plural, a concordância verbal sempre será na terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Então, olha um exemplo. Todos os fiéis da sua paróquia acreditam em si e seguem seus ensinamentos, Vossa Reverentíssima. Aqui eu tenho si e seus, que vai estar concordando, né, com a terceira pessoa. Vossa Magnificência, sua e suas, terceira pessoa, ok? Então, sempre lembrar disso. E quando que eu vou usar vossa ou sua? Além do uso de Vossa Senhoria, Vossa Alteza, também é possível o uso de Sua Senhoria, Sua Alteza. A diferença é quando eu estiver falando direto com a pessoa ou da pessoa, tá? Então, usamos o pronome vossa quando estamos falando diretamente com a pessoa e sua quando estamos falando sobre a pessoa. Temos exercícios, façam com bastante atenção. Qualquer dúvida, estaremos no chat na quinta-feira. Um beijão, saudades. Até mais.